Tiago, Andresa, já? Olha que beleza. É isso aí, gente. A gente não pode perder tempo, não. Vamos que vamos, na graça de Deus. Vamos se acertando. Perdão pela minha cara, mas... Aqui eu coloquei, o seu eu não sei. O quê? Se você colocou no silencioso. Não coloquei. Eu sempre esqueço de fazer isso. Opa! Estamos de volta. Eita, Tiago, amém! O que foi? O que foi? Você já leu? Já. Então, me fala. Leia. Boa noite, irmão. Que a paz de Deus esteja sempre presente nas nossas vidas. Tati, well, vocês são uma bênção nas nossas vidas. Amém. Vamos Louvado com seja tudo. Deus. Amém, obrigada, viu? Vocês também são uma bênção nas nossas vidas também. Agradecendo pela amizade de vocês. Simbora? Simbora, vamos que vamos. Rosário neles. Cadê o rosário? Vamos dar rosário neles então. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja Deus então por nossas vidas. Hoje participamos aí do santo sacrifício da paixão de nosso Senhor, comungamos do corpo de Deus. Podemos aí ouvir do persona Cristo, a homilia, né? Estamos cheios, né, dessa graça do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso para nós. Então nós queremos confiar esta live ao Imaculado Coração da Santíssima Virgem Maria, no título de Nossa Senhora de La Salette, e também no amantíssimo coração do glorioso e justo São José, o guarda do Redentor, né? São José da ternura, o protetor da mulher, das famílias também, e claro, ao sagrado e chagado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. E por essa devoção aos três corações, eu quero lembrar vocês, antes de iniciar o tema dessa live, de que esse mês de julho, a qual a igreja se dedica na devoção ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu peço que você se coloque diante da paixão de Jesus nesse momento. Vamos viver esse momento de oração, traçando o sinal da cruz sobre o nosso corpo, lembrando de fato quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor. Vamos lembrar aqui do dogma, do mistério da Santíssima Trindade, invocando ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E você feche os teus olhos ou simplesmente se coloque diante da cruz de nosso Senhor, diante da paixão, né? O segredo do rosário é justamente o mistério da contemplação, o mistério da meditação. Então eu peço que você se coloque diante do mistério da paixão neste momento. Silenciando a tua alma, silenciando o teu coração. Se você participou da Santa Missa neste domingo, pelo céu que você viveu, melhor ainda, viva este céu no momento da paixão, no momento do santo sacrifício. Você pode até mesmo visualizar o sacerdote levantando o corpo e o sangue de Jesus Cristo, do nosso Deus, o Filho de Deus Pai, consubstancial ao Pai, né? Aquele também que nos envia por meio, sim, da sua paixão, porque pela paixão, né, ele passa pela sua morte, mas tem a sua ressurreição e a sua ascensão, ele ascende aos céus, né? E esse ascensão de Cristo aos céus é o momento a qual nos é enviado o Espírito Santo. É a certeza de que o Senhor vai nos enviar um Paráclito, porque ele disse que nós não estaríamos sozinhos, né? Ele ainda fala, no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então eu convido você a tomar Jesus Cristo como o Senhor da sua alma, o Senhor da sua morada interior, o Senhor do teu lar, o Senhor da tua família, o Senhor da tua vida, dos teus negócios, o Senhor que cuida da tua saúde, o Senhor que cuida dos seus projetos, das suas metas. Convida o Senhor Jesus com o seu preciosíssimo sangue. Não tenha medo, não tenha vergonha de contemplar Jesus ensanguentado, Jesus realmente chagado, né? Totalmente ensanguentado, com o seu rosto totalmente desfigurado. Não tenha vergonha e principalmente não tenha medo de contemplar Jesus assim, mas pelo contrário, adore a esse Jesus, porque neste momento, né, nesse se mostrar a sagrada face
O Senhor, ele mostra o rosto da misericórdia. O rosto da misericórdia. Por isso eu até mesmo quero já, ainda neste momento de oração, pedir para que você escute este salmo. Abra bem os ouvidos, abra bem a sua alma para receber esta oração que é este salmo, até por conta do que nós vivemos hoje na Santa Missa, né? No Evangelho de hoje, se falar do semeador, mas presta atenção no terreno que é o teu coração. É um terreno que precisa de fato ser trabalhado. Um terreno, né, uma terra boa para receber as sementes, do reino, né? É necessário que seja um terreno trabalhado. Então deixa o Espírito Santo de Deus soprar e trabalhar esse terreno. Até mesmo para, tanto na questão, vamos colocar na questão rural, mas também na questão civil, de uma construção civil, o terreno ele precisa ser preparado. Rural, ele precisa ser preparado, ele precisa ser arado, ele precisa ser irrigado, ele precisa ser adubado, né, com fertilizantes. É necessário ali um trabalho para que essa terra fique boa para receber essas sementes. Mas também na questão de uma construção civil, é necessário trabalhar também a terra, é necessário cavar, é necessário fazer ali todo o desenho, toda a planta, aprofundar sim, né, a sapata, a questão das colunas, todo o alicerce também é necessário que seja trabalhado. Então, tanto na questão rural, mas também numa construção civil, deixa o Espírito Santo soprar sobre você. Eu não sei qual das duas realidades você está vivendo agora? Uma realidade na questão rural ou da questão de uma construção civil, né? A casa sobre a rocha. Ou simplesmente a questão de frutificar. Eu não sei qual das duas realidades você se encontra, mas o Espírito Santo de Deus sabe qual a realidade da sua morada interior. O que a sua morada interior necessita? O preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus bem sabe. E por isso eu quero fazer com você, para iniciar essa live, até vou colocar agora, antes mesmo da oração desse salmo, a ladainha ao preciosíssimo sangue de nosso Senhor, para que de fato caia sobre o seu lar, caia sobre a sua família, caia sobre as metas de Deus para a sua casa. Assim como o glorioso São José abandonou os sonhos dele de ser pai, de ser um profissional, de ser um homem, de ser, digamos, trazendo para a nossa realidade, né, um cristão, mas no caso dele, um judeu verídico, né, para que fosse tudo isso, mas segundo a vontade de Deus. Então, para que você também possa alcançar a graça de ser um profissional, um vocacionado, um cristão, segundo o que você quer? Não. Segundo o que Deus quer para você. Nós invocamos, sim, o preciosíssimo sangue do Senhor sobre a sua alma, a sua existência, sobre a sua família, clamando principalmente, primeiramente, a conversão, depois a libertação, depois a cura, tanto de forma física, como espiritual, como emocional, como psicológica. Lembra dos teus parentes, dos seus familiares, do seu cônjuge, dos teus filhos, daqueles que foram confiados a você, que de fato precisam se libertar, precisam tomar verdadeiramente do preciosíssimo sangue do Senhor. Por isso nós entoamos esta ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai do céu que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Eterno Pai, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado, salvai-nos. Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento, salvai-nos. Sangue de Cristo, correndo pela terra na agonia, salvai-nos. Sangue de Cristo, manando abundante na flagelação, salvai-nos. Sangue de Cristo, gotejando na coroação de espinhos, salvai-nos. Sangue de Cristo, derramado na cruz, salvai-nos. Sangue de Cristo, preço da nossa salvação, salvai-nos. Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção, salvai-nos. Sangue de Cristo, que apagai a sede das almas e as purificai na Eucaristia, salvai-nos. Sangue de Cristo,
torrente de misericórdia. Salvai-nos. Sangue de Cristo, vencedor dos demônios. Salvai-nos. Sangue de Cristo, fortaleza dos mártires. Salvai-nos. Sangue de Cristo, virtude dos confessores. Salvai-nos. Sangue de Cristo, que suscitais almas virgens. Salvai-nos. Sangue de Cristo, força dos tentados. Salvai-nos. Sangue de Cristo, alívio dos que trabalham. Salvai-nos. Sangue de Cristo, consolação dos que choram. Salvai-nos. Sangue de Cristo, esperança dos penitentes. Salvai-nos. Sangue de Cristo, conforto dos moribundos. Salvai-nos. Sangue de Cristo, paz e doçura dos corações. Salvai-nos. Sangue de Cristo, penhor de eterna vida. Salvai-nos. Sangue de Cristo, que libertais as almas do purgatório. Salvai-nos. Sangue de Cristo, digno de toda honra e glória. Salvai-nos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Remiste-nos, Senhor, com o vosso sangue. E fizeste de nós um reino para o nosso Deus. Todo-poderoso e eterno Deus, vós que constituístes o vosso unigênito Filho, Redentor do mundo, e quiseste ser aplacado com seu sangue, concedei-nos a graça de venerar o preço da nossa salvação e de encontrar na virtude que ele contém defesa contra os males da vida presente, de tal modo que eternamente gozemos dos seus frutos no céu. Pelo mesmo Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Louvado seja Deus pela sua vida, que o preciosíssimo sangue do Senhor, de fato, sim, possa estar purificando, libertando, trazendo a conversão, anel por anel da sua mente, o ventre da sua esposa, porque é como diz o Salmo, a oração do Salmo, bênçãos divinas sobre a família do justo. Felizes os que temem ao Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver, então, do trabalho de tuas mãos, e serás feliz, e terás bem-estar. Tua mulher, será em teu lar como uma vinha fecunda. Tua mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. Olha aí, se você estiver com a sua esposa, olha para ela. Eis aí a vinha fecunda, frutífera. Teus filhos em torno da mesa serão como broto de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, para que em todos os dias de tua vida gozes de prosperidade de Jerusalém, e para que possas ver os filhos dos teus filhos. Reine a paz em Israel. É como diz o Senhor pelo Salmo: vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. E quando a gente medita sobre isso, falando, prosseguindo sobre o tema do sexto mandamento, dando uma continuidade, aprofundando um pouco mais, junto da Sagrada Família, é interessante a chamada que nós colocamos, aquela imagem de Adão e Eva sendo seduzidos ali pela serpente, porque deram ouvidos à serpente, e eles estendem da mão para comer da árvore da desobediência. É o fruto, claro, o fruto da árvore da vida, do conhecimento, da vida não, desculpa, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, E porque Gênesis relata as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eles estendem a mão para tomar do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles acabam optando pela desobediência. E quando nós falamos, quando nós estamos aqui anunciando, pregando, exortando, de forma oportuna ou inoportuna, justamente é o que o sangue preciosíssimo do Senhor faz, prepara a terra. Se está de forma inoportuna no coração, o preciosíssimo sangue do Senhor vai preparando essa terra, Não é uma terra perdida, não é uma terra seca, uma terra morta, é uma terra que, se for preparada, se for banhada pelo preciosíssimo sangue do Senhor,
Tem jeito sim, né? Então, a questão do vício que sufoca, a questão das síndromes, né? Do pânico, das ansiedades, do turbilhão de pensamentos, da agitação interior, né? Terreno, né? Aquele terreno cheio de gases tóxicos, sim, ele pode ser trabalhado pelo preciosismo, pelo poder, pela autoridade do nome de Jesus e pelo poder do preciosíssimo sangue de nosso Senhor. E claro que o Senhor vai usar do esposo para arar o terreno do coração da sua esposa e de fato ele vai usar da esposa para arar do terreno do coração do seu esposo. Até mesmo quando nós falávamos no momento da oração, sobre a questão das duas realidades, né, do terreno rural ou do terreno civil. Faço agora aqui uma comparação do homem e da mulher, como já está se falando disso, né? O homem, na questão da construção civil, preparando o terreno, né, a alma, o coração da sua esposa, e a esposa, né, trabalhando a terra ali, a plantação, para a colheita, no coração do seu esposo. Então, é o Espírito, né? O Espírito Santo ele vai soprando, ele vai dando a direção, ele vai clareando as ideias para se falar sobre o mandamento. E quando eu falei da árvore, eu quis justamente falar nessa questão da desobediência. Nós estamos aqui, eu já não sei quantas lives, porque a live do quinto mandamento a gente fez praticamente 2, né? Nesse sentido, e agora do sexto mandamento, já é a segunda live que a gente faz, aprofundando, porque é justamente que desobedece os mandamentos da lei de Deus, nós estamos caindo naquela mesma sedução da serpente, né? Só o fato de você dialogar com a serpente, né, você já está ali, você já perdeu. Né? É aquela velha história. Quando se está em cima do muro, você já está do lado do demônio. Né? Então, porque com o Senhor ou você é quente ou você é frio. Está em cima do muro, já está do lado do demônio. Então a mesma coisa, só o fato de você dialogar com o demônio, né? Com o Satanás, com a tentação, né? Você já foi seduzido, você já perdeu. Você já perdeu. Então, o que nós queremos colocar com isso? Essa questão, aquela imagem mostra a desobediência. E como nós falamos, né? E creio, nós não, no meio do catecismo, falou de forma tão bela sobre a castidade, a profundidade, a riqueza, o que é a castidade, os seus estados de vida se viver a castidade, né? Então nós não podemos cair no erro dos nossos primeiros pais, de dialogar com a serpente. Mas nós temos sim que seguir ali o exemplo de José e Maria de Nazaré. José, no seu silêncio, em momento nenhum dialogou com a serpente. Ele simplesmente ouviu de Deus e obedeceu. A Santíssima Virgem em nenhum momento dialogou com a serpente, mas ela estendeu seu calcanhar e pisou na cabeça da serpente. Compreende? Então não tem diálogo, né? Porque o diálogo vai nos levar à desobediência, sim. Então, para se viver, por isso daquela imagem, né? De fato, quando nós começamos a dialogar, mas será, né? Eu não quero entrar nesse assunto, eu não quero aprofundar esse assunto, né? Mas será que a questão do aborto em tal situação, você dialogou, você já caiu, infelizmente você já está do lado, né? Do homicida. Então é importante realmente não dar brecha, já pisa na cabeça da serpente, né? Como aquela novena, né? Maria pisa na cabeça da serpente, né? Então tem que ser dessa forma, né? Não tem diálogo, que não tem diálogo, né? Mas só agora não. Quando eu digo que nós estamos num tempo, é no tempo do cristianismo, de uma vida nova. Não é essa mentalidade que já está se espalhando por aí, de novo normal, de novo isso, de novo... Não! Nós como cristãos não temos essa questão. Esquece tudo isso aí. O que nós temos é uma vida nova em Cristo. Nós temos uma vida nova em Cristo. Quer já colocar, amor? Começar com o catecismo? Porque senão eu vou anunciando, vou falando e o tempo também vai rodando. A gente falou sobre castidade, hoje a gente... Vamos finalizar esse sexto mandamento. Então, quando a gente fala, né, falando sobre a sexualidade, nós falamos da questão da castidade e a vivência da sexualidade nos seus estágios, né?
a sexualidade, ela não é uma vivência assim. Por exemplo, Jesus tinha sexualidade, todos nós temos, mas como vivê-la, né? E a gente vai falar agora, entrando um pouquinho na questão do matrimônio. Que é lícito, né? Deus desejou, o Senhor desejou que fosse introduzido o desejo sexual no homem e na mulher dentro do sacramento do matrimônio. Ixi, isso aí é desde a criação, né? Os sede fecundos, né? É tão belo, é tão rico, é tão maravilhoso que tem os sede fecundos, né? É uma ordem de Deus, né? Para o homem e para a mulher. E quando a gente falava da questão da tudo mais, se deturpa isso, porque quando se não vive a castidade da maneira correta, que deveria se viver, dentro do sacramento do matrimônio, e eu falei isso na live passada, você não consegue viver plenamente a sua sexualidade, você não consegue viver plenamente a relação sexual com o seu esposo, porque parece que você está vivendo no pecado e fica naquilo. Então, até o modo com que se você se relaciona, aí fica aquilo. Muitos Instagrams que eu acompanho de mulheres, né, e até de psicólogos também que eu acompanho, as mulheres e os homens ficam em dúvida, o que pode numa relação sexual, o que não pode numa relação sexual, né? E a gente também vai falar exatamente disso. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos, quando realizados de maneira verdadeiramente humana. Significam e favorecem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com um coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Ou seja, o esposo e a esposa gozarem de prazer dentro do sacramento do matrimônio é lícito e tem que ser lícito. Veja bem, dentro do sacramento do matrimônio, estou dizendo para quem perante Deus, né, está ali, não é o padre, né, até porque quem se casa são os dois, né, o homem e a mulher, o noivo e a noiva, o padre está ali como testemunha junto com a comunidade também. Mas eu estou falando de quem instaura uma comunidade definitiva, ou seja, dentro do sacramento, tá? Então, o ato sexual como forma de entrega, né? Então, o fato dos dois estarem gozando plenamente ali de prazer, isso é uma coisa maravilhosa, né? Então, e aqui no Catecismo vai dizer que se realiza-se o duplo fim do matrimônio e do ato sexual. E o fim procriativo. Então, existem essas duas finalidades dentro do sacramento do matrimônio e dentro da relação sexual. Então, é a união dos cônjuges e a procriação, né? E aí a gente já falou aqui sobre a questão da abertura à vida. Que né? Até o Salmo já deixa bem claro, né? Sua esposa será uma árvore fecunda, frutífera, não é aquela árvore do conhecimento do bem e do mal que levou à desobediência, mas pelo contrário, é uma árvore, né, que gera vida, né, que nos faz participar ali como co-criadores com o Senhor. A obediência leva à graça, a obediência, né? Adão e Eva, infelizmente, pela desobediência, né? E aí vem o pecado e aí vem a morte, né? Mas o homem e a mulher, dentro de uma obediência sadia a Deus, leva a graça, leva a eternidade, leva ao Senhor, participam, têm uma vida divina com o Senhor, né? Então, frutifica, né? Gera filhos e filhos para povoar os céus, né? Isso é maravilhoso, não tem muito o que falar, não tem muito. Fala você, amor. Eu vou falar algo aqui, a gente vai entrar, já vai entrando, né, no que o Catecismo está colocando. Então, quando a gente coloca de relação sexual, então a gente já exclui sexo anal, porque ele foge completamente, né, de... relações humanas, né? Isso, até porque não tem nada humano nisso, né? Cachorro faz isso. Né? Relação sexual sadia, se você coloca uma relação sexual anal, né? Primeiro que o ânus foi feito para excretar, não foi feito para introduzir nada no ânus. Então, não é moralmente digno uma relação sexual anal. Até porque não existiria como fala, a vagina justamente para ser introduzido o pênis. E eu tô falando aqui porque não somos adultos, né? Não tem por que ter vergonha de a gente falar.
né, dos órgãos genitais. Então, o pênis foi feito para ser introduzido dentro da vagina, e essa é a relação sexual que o Senhor deixou para nós. Então, tudo de coisas animalescas, porque isso vem do quê? Vem do maligno, né? Que vai introduzindo coisas, as pessoas vão inventando coisas, inventa posições, né? Umas coisas assim que tiram até a dignidade do outro, né? Até porque você não pode esquecer que na relação sexual é uma entrega para um para com o outro. Eu vou ler uma coisa aqui, se você quiser, você entra. Né? Ó, os dois se doam definitiva e totalmente um ao outro. Não são mais dois, mas formam doravante uma só carne. Aliás, pelos esposos lhe impõe a obrigação de manter una e indissolúvel. Tá falando da questão da fidelidade, mas também tá falando que são duas pessoas que se tornam uma só. Só que eu não posso esquecer que eu não posso tornar ele um objeto do meu prazer, daquilo que eu quero. Eu não posso simplesmente, eu gosto disso, por exemplo. Eu falo muito, a gente falava, né? Porque esse ano a gente só foi em um encontro de noivos, que é necessário conversar com o seu esposo como que você gosta da relação sexual. É importante. Né? Até porque eu estou ali para satisfazer o Wellington e ele a mim. Eu não estou ali para me satisfazer, porque me satisfazer seria o que a gente colocou, uma das ofensas da castidade, que seria a masturbação. Masturbação é eu satisfazer, né, o meu prazer, o meu bem-prazer, o egoísmo. Na relação sexual, não. A relação sexual, dentro do sacramento do matrimônio, eu vou satisfazer o meu marido e ele vai me satisfazer. Logo, ambos vão chegar a gozar juntos, né? De entrar no ápice juntos, que esse é o intuito da relação sexual. Não é somente um só gozar do prazer, mas os dois estarem ali. Se eu estou me doando para ele e ele para mim, logo os dois vão chegar ao clímax juntos. Tirar tudo aquilo, a questão do motel, né? De ir até o motel, sendo que a cama de vocês é o altar, né? É onde se consome ali o que é digno. Você quer falar alguma coisa? Quero. Assim, essa questão do altar é até interessante, né? Porque a questão do ato sexual é o ápice do sacramento do matrimônio, que pode se tornar, né, uma união, dois em uma só carne, visível ou não. Quando visível? Quando há a geração do filho, né? E o filho, no caso, ele se torna ali, né? O eu, a Tati, né? Em uma só carne, né? Uma nova vida foi gerada ali. Aí a gente participa como co-criadores, né? Participamos aí da vida divina. Mas também quando não há a questão da geração do filho, ainda assim é o ápice também, né? Por quê? Porque foi a entrega, foi a doação. Assim como a gente vê o ápice na Santa Missa, né? Quando o ápice da Santa Missa é o quê? É o sacrifício, a paixão de Cristo. A doação, ele está se doando por nós. Isso, ele está se doando por nós, né? E tem aqueles até que têm a experiência de fato de enxergar ali o próprio Cristo, né? Então, de forma visível. Mas tem aqueles que não enxergam, só enxergam a questão da Eucaristia, mas que não deixou de ser o ápice, é o Senhor da mesma forma. Então, isso também é da questão do ápice do matrimônio. Pô, aí o que eu quero falar? Que você não vê a Santa Eucaristia sendo celebrada senão no altar do Santo Sacrifício. Você não pode levar a Eucaristia para qualquer a outra denominação, para qualquer outro centro, para viver qualquer outro tipo de rito. Você não pode viver isso. É um sacrilégio. E da mesma forma, porque o nosso corpo é o quê? É templo do Espírito Santo. Então, o meu corpo é sagrado. O seu corpo é sagrado. Então, tem que ser ali doado num sacrifício, numa entrega, num amor-doação, no nosso altar, no altar consagrado para nós, quanto homem e mulher. Uma das coisas que eu queria falar. A outra coisa que eu queria falar é a questão que você falou de introduzir coisas, né? Até mesmo entra essa questão do motel, porque ele começa a desfigurar aquilo que é sagrado, porque a família é um santuário da vida. A nossa casa, a nossa família, o nosso lar é uma igreja doméstica, certo? Então Satanás ele começa sai da casa, vai para o motel. Ele começa a querer a desfigurar, realmente desfigurar, como eu posso colocar? Eu até coloquei na chamada da live aí, ajuda aí, gente. A palavra aí tem o D de desfigurar,
Até esqueci também. Nossa, eu esqueci, mas na palavra da chamada aí tem 3D. Um deles é desfigurar, né? Que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então ele começa a querer desvirtuar, né? A desconstruir, vamos colocar dessa forma também, né? Aquilo que é a imagem de Deus. Então ele quer roubar isso de nós, aí começa a introduzir essas situações. Mas quando ele não consegue tirar você do altar, né, do seu altar ali da igreja doméstica e te levar para um hotel, aí ele tem a sua loja de conveniências, né, que é a questão dos sex shoppings, que aí se torna o quê? É só para apimentar a relação, né? Mas então você não sai do altar sagrado. Da mesma forma que o sacerdote não pode convidar ninguém para estar ali com ele, né? Senão outro sacerdote, né? Para estar co-celebrando com ele. Ele não pode chamar um amigo dele, sei lá, um pastor protestante, um espírita, sei lá, de qualquer outra denominação, porque existe milhares e milhares de seitas hoje em dia. Ele não pode convidar nenhum desses para estar no altar ali com ele, né? E da mesma forma, o esposo e a esposa, eles não podem convidar, né, qualquer outro tipo de coisa que fuja, com essas palavras, tá? Que fuja da liturgia, né, conjugal, natural, como Deus quis, e trazer de fora de um sex shop para alimentar. Não, porque mesmo, a gente tem que tomar cuidado, porque mesmo dentro do sacramento do matrimônio, a gente pode se tornar escravo de uma sexualidade desregrada. Né? E esse não é o plano e o projeto de Deus. A gente até falou disso, né, na live passada. Sim, sim, até como o Salmo diz, né? A casa do justo, né? Justo do quê? Justo aos olhos de Deus, justo, né, junto ao coração sagrado de Deus. O que vemos num justo? José é justo, né? A Santíssima Virgem. Então, só exemplificando, fazendo umas colocações aí para esclarecer também. Vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei agora. A fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. Então, o amor conjugal, ele tende a ser fecundo. Se eu, por minha vontade, pelo meu egoísmo, porque quando eu quero usar algum método de barreira, anticoncepcional, camisinha, seja o que for, para barrar a vontade de Deus, essa fecundidade, eu não estou deixando o curso natural acontecer. Aquilo que Deus criou, porque Deus criou os períodos férteis da mulher e os períodos inférteis, né? Uma vez a gente foi pregar numa rádio e a gente falava justamente sobre os métodos naturais, né, daquilo que a igreja aprova, falava que não é lícito usar camisinha, que não é lícito usar os métodos contraceptivos, e uma pessoa que não é cristã virou e falou assim, mas e a questão da fidelidade? E é justamente isso que eu estava falando, né, antes do Wellington complementar. Quando se há a doação mútua, o amor mútuo um para o outro, eu estou falando, né, e dentro de uma comunidade instaurada, que é o sacramento, não tem por que ter infidelidade. A infidelidade acontece quando você traz algo de fora para dentro. Mas se há a questão da fidelidade, a promessa que eu fiz no altar, diante das testemunhas que estavam lá, eu estou cumprindo com a minha promessa, não tem por preservativos, qualquer tipo de coisas para usar como desculpa, mas se ele for infiel, se ela for infiel, né? Dentro do sacramento do matrimônio não deve existir isso, porque se instaura uma comunidade de aliança ali, é algo que é pro resto da vida, é uma promessa que eu fiz ali, não somente para o meu esposo, mas primeiro a Deus. A gente conversou, eu e o Wellington, assim, né? Que se só aconteceria da gente ou outro, se primeiro a gente trai a Deus, e presta atenção, né? Primeiro eu traio a Deus, para depois eu trair o outro. Eu não estou falando somente também do cônjuge, não. Estou falando de amizades, qualquer tipo de relacionamento. Mas falando da questão do matrimônio, tem isso. Eu traio primeiro a Deus, a promessa que eu fiz a Ele,
de ser fiel a Ele, de ser fiel à minha família, né, de me doar à minha família. A partir do momento que eu trago coisas de fora para dentro da minha casa, e eu falo de pornografias, falo da questão do motel também, porque é algo que invade a minha casa, invade o meu santuário, invade a minha igreja doméstica, eu trago de fora para dentro da minha casa, eu estou permitindo, dando abertura que a infidelidade também venha. Eu quero colocar também o seguinte, quando a gente está falando da questão de motel, algumas pessoas podem pensar assim, mas eu não vou no motel com meu namorado. Não, a gente está falando mesmo dentro do sacramento do matrimônio, tá? Que fique bem claro isso, vamos responder a Érica. Que fique bem claro isso, nós cristãos, nós não podemos admitir isso. Não é? Ou nós somos cristãos ou nós não somos cristãos. Né? O católico ele não pode admitir isso. Né? Por quê? Porque tira da graça. Tira você da graça, né? Você está entendendo a beleza que o Espírito Santo de Deus está derramando sobre o seu coração? Isso é uma beleza, né? E que de fato vai trazer ao seu lar, né, essa questão da fecundidade, né? De ter frutos e bons frutos, né? De educar, até mesmo a questão de educar os filhos, tanto o menino como a menina, para assim ser de fato um homem. Um justo, um homem, um varão diante de Deus, né? A mulher ser sim, né? Uma virago, uma testemunha, né? Como Judite, como Esther, como Sara, como Ana, como Maria, entende? É dessa forma. Deixa eu só responder a Érica, né? Ela perguntou qual conselho a gente dá para um casal de namorados que querem viver a santidade no namoro. Né? Ela colocou a questão do namoro sem uma relação sexual, que de fato é como tem que ser, sem relação sexual. O conselho que a gente pode dar é o que a gente viveu, né? E a questão de vocês adotarem, né, você ou quem você estiver orientando, terem uma oração, a oração de vocês, como nós tínhamos a oração do ofício, né? Todos os dias nós orávamos o ofício, né, da Imaculada Conceição juntos. Participávamos da missa, né, porque tínhamos essa oportunidade, fazíamos adoração e rezávamos o ofício. Então era a missa, chegávamos lá, Santa Missa. Todos os dias a gente estava fazendo isso. Santa Missa, né, tínhamos essa oportunidade. Então era Santa Missa, depois da missa nós começávamos a rezar o ofício, né, e logo a Santíssima Virgem nos levava a adorar o seu Filho Jesus. E aí é isso, é vocês constituírem uma oração a qual vocês sempre que estiverem juntos possam estar vivendo e sempre que possível participarem da Santa Missa juntos, certo, amor? Certo, até porque não tem como se viver a castidade sozinho, né? Eu me decido, né? Eu falei isso na live passada também. Eu me decido viver, se quiser, Erika, não sei se você estava na live passada, dá uma olhadinha na live passada que a gente falou muito sobre castidade, né? Não tem como eu viver sozinha, até porque castidade é uma virtude. E uma virtude que vem de Deus, né? Então, uma virtude é uma disposição de fazer o bem. Fazer o bem por quê? Porque eu amo a Deus. Então, eu vivo a castidade porque eu amo a Deus primeiramente, né? Então, se eu não amo a Deus, eu não vou viver a castidade. Eu vou simplesmente não ter relação sexual com meu esposo, com meu namorado, no caso. Né? Mas eu não vou viver a castidade, porque a castidade ela não é só questão de não ter relação sexual. A castidade é o jeito que eu me comporto, a castidade é o jeito que eu falo, a castidade ela envolve a minha vestimenta, né? Será que eu chamo atenção na minha vestimenta? Né? As brincadeiras de duplo sentido. Então a castidade engloba muitas coisas, né? Então assim, se eu amo a Deus primeiramente, eu vou viver a castidade porque eu amo a Deus e eu quero alcançar a plenitude, eu quero estar com o Senhor na glória. Então, por isso que eu vou me preservar para a minha vocação é o sacramento do matrimônio, então eu vou me preservar para dentro do sacramento eu me entregar para o meu esposo, né? E para a minha esposa de maneira plena,
né? Agora, se a minha vocação não é o sacramento do matrimônio, eu vou me entregar na minha vocação, né? Não vou ter relação sexual, vou ser celibatário, vou ser freira, vou ser, né, padre, mas eu vou viver plenamente. Mas a minha castidade, eu vou saber viver ela também no meu estado de vida, seja sacerdote, seja freira. Entende que a castidade ela é muito mais além, né, do que somente oração, né? E a oração ela é fundamental. Sem oração é impossível viver castidade. Eu digo impossível sim, porque não tem possibilidade de viver a castidade sem ter oração, né? tem a oração, sem ter vida de oração, sem ter vida sacramental, sem confissão, enfim, não tem como, é impossível, né? Viver. Mas aí nós falávamos da questão da fidelidade dentro do sacramento do matrimônio, né? Então, assim, usar a questão de camisinha, de métodos contraceptivos para justificar o fato de, mas se ele não for fiel ou não, não. Dentro do sacramento do matrimônio não existe isso. Existe uma união ali estável, né, com o meu esposo, com a esposa. Então, não tem como eu usar isso como justificativa, certo? Só abrindo esse parênteses. Isso. Louvado seja Deus, a gente quer acolher todos os que entraram agora também na live, um pouquinho depois, tá bom? Boa noite a todos vocês, tá? Deus abençoe. Instagram a gente vai ter que entrar de novo, a gente só tem 18 minutos, mas bora lá. Qualquer coisa a gente avisa vocês, tá? E aí a gente tá falando da questão da... Imagina, Érica. Qualquer coisa, pergunta aí que a gente fala. Se quiser também chamar a gente depois do privado, quiser partilhar, a gente tá disponível, tá bom? A gente falava da questão da fecundidade, né? Que ela é um dom, né? Ela é um dom e um fim do matrimônio. E aí a gente vai falar um pouquinho da questão da abertura à vida, que a gente já falou aqui muitas vezes, né? Mas a gente vai expor um pouquinho sobre isso também. Então, chamados a dar a vida, os esposos participam do poder criador e da paternidade de Deus. Os cônjuges sabem que, no ofício de transmitir a vida e de serem educadores, o qual deve ser considerado como missão própria deles, são cooperadores do amor de Deus Criador e como que seus intérpretes. Um aspecto particular dessa responsabilidade diz respeito à regulação da procriação. Por razões justas, os esposos podem querer espaçar os nascimentos de seus filhos. Cabe-lhes verificar que seu desejo não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. Além disso, regular segundo os critérios objetivos da moral. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me digam, tá? Quer falar? Eu posso continuar. Não, eu sei que em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 5, diz, né, que o homem e a mulher não se recuse um ao outro, a não ser de comum acordo, né, para a oração, e depois voltem a se unir para que não sejam tentados por Satanás. Prossiga. Então, assim, a igreja, né, aprova os métodos naturais para espaçar o nascimento dos filhos se há razões justas, né? E é justamente aqui dessas razões justas que o catecismo está falando. Hein? Mas o que é? Cita, pelo menos, né? Eu vou te perguntar assim. Mas quais são esses métodos naturais? Então, vamos lá. Existem vários métodos naturais, porém, cientificamente, eu vou falar de dois. Né? Um que a gente, né, usou muito tempo, que é o método Billings. Hoje a gente não utiliza mais, até porque estou grávida do terceiro filho, né? Então, é o método Billings, que é um método natural, um método de observação. E outro método também que eu descobri, que é um Creighton Model System, né? Que ele veio... Enfim, eu vou explicar mais para frente um pouquinho dele, né? Esses dois métodos naturais, eles são métodos de observação, ou seja, eles não agridem a mulher. A mulher aprende juntamente com uma instrutora, porque tanto o método Billings quanto o Creighton, eles têm instrutores que te orientam a viver. E o que é importante dizer é assim, você quer falar? Não, eu ia perguntar, que você falou desses dois, mas e se a pessoa, digamos assim, foi estéril, seria essa palavra? Tem algum tipo de tratamento? É isso que eu ia perguntar. Tem, então, vou falar. Então. Vou falar.
Então, vamos lá. Não precisa recorrer à inseminação in vitro, né? Não, então, calma que a gente vai chegar lá. Ah, tá bom, desculpa. Calma que a gente vai chegar lá. Eu acho que o Espírito tá soprando aí, o pessoal tá perguntando assim, antes, o coração já bateu forte, aí já fala. Gente, eu tô com nariz de batata tão grande na gravidez, eu tô com 5 meses, já tô com nariz de batata. Imagina, mas vamos lá. Meu Deus do céu, fica assim. Então, o que é importante saber é que, assim, muita gente vive o método natural como se fosse método contraceptivo natural. O que é importante? A igreja, quando fala de razões justas, eu não vou citar razões justas aqui, né? Mas, assim, vou citar uma que o padre Paulo Ricardo fala que eu acho essencial, né? Uma razão justa para espaçar uma gravidez seria a miséria. Se está vivendo exatamente uma miséria e você não pode ter filhos. Por quê? Porque se você usar o método natural como método contraceptivo natural, né? Ou seja, então eu estou vivendo conforme a igreja orienta, não estou usando os métodos contraceptivos, estou usando o método natural. Mas então eu vou ter o filho quando eu quiser. E não é assim, né? A gente viu que o filho é dom, filho é graça de Deus. Então, não sou eu que escolho quando essa graça vem, né? É o Senhor que escolhe, até porque, né, todos vocês já foram em algum casamento em que existem 3 sims, a gente já falou isso aqui, né, nas lives, mas é muito bom relembrar. Ontem eu assisti o casamento do Édipo e da Camila, né, que eles casaram em Minas, então transmitido para nós pelo Face, né, uns amigos nossos, dos 3 sims, e um dos sims são exatamente, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes enviar. Então não sou eu que falo, Senhor, pode me enviar os filhos se o Senhor quiser agora, porque agora eu tenho condição financeira, agora eu tenho minha casa, agora eu tenho meu carro. Não sou eu que defino, é o Senhor que define para mim. Mas então eu vou ter filho à torta direita? Se o Senhor quiser, sim. Foi assim que você disse o sim no altar. Né? E a gente tem esse medo e esse receio. Mas hoje em dia as condições estão difíceis. Meu bem, as condições vão estar sempre difíceis. Uma coisa que eu falava para uma amiga minha, né? Sempre a nossa vida é muito corrida, né? E às vezes eu falava assim para ela, meu Deus do céu, eu acho que às vezes eu às vezes sentar para responder uma mensagem, tal, que ela falou assim, nossa, às vezes demora tanto para responder mensagem, tá corrido, mas todos os dias vai estar corrido. E todas as nossas épocas da vida a gente vai passar, a gente não vai ter dinheiro sobrando sempre. Todo mês, esse mês tem dinheiro sobrando. Porque sempre quando tem dinheiro sobrando, precisa comprar alguma coisa, porque quebra alguma coisa. Então, se você esperar ter uma situação financeira estável, uma vida estável, faculdade, tudo mais, para você ter filhos, você vai estar no final da sua vida, você nem vai ter filhos. Então, a gente não precisa esperar uma condição certa, né, estável, para ter os filhos que Deus quer nos dar. Porque os filhos são graça e bênção. O que a bênção traz para nós? Alegria e disposição para a gente correr atrás daquilo que nós precisamos para nos manter, seja o pão de cada dia, né, o nosso alimento que a gente precisa para se manter. Pensando dessa forma, até me vem em mente, né, a questão daquela parábola sobre os talentos, né, que são escondidos, né, e da mesma forma que quando o Senhor voltou e perguntou para aquele servo, cadê os talentos, né, o Senhor vai perguntar também para nós, né, cadê os filhos que eu te confio? Né? Tantos filhos que nós geramos, mas que nós não educamos na fé e na lei de Cristo e da igreja, porque complementando aquele sim, estás disposto a receber os filhos que Deus lhes enviar e os educar na lei de Cristo e da igreja? Nós dizemos sim. Então o Senhor vai cobrar, né, tanto esses como aqueles filhos que nós deixamos de ter por conta do egoísmo, por conta de uma barreira, por conta de se falar, eu aceito a vida, né? Eu sou de Jesus Cristo, eu estou convertido, mas até certo ponto, né? Para o cristão não existe esse certo ponto. Sabe qual que é o limite? O limite do cristão é exatamente o martírio, né? De forma cruenta ou incruenta, é o martírio. Seja o martírio, né, cruento ou incruento, ou o martírio que nós vivemos hoje da ridicularização, mas o limite é esse, né? É dar-se, né, é doar-se por Jesus.
Até porque esse amor que a gente tanto fala no sacramento, que a gente, né, dá o sim um para o outro no altar, ele se renova quando os filhos vêm também, né? E não torna a família egoísta, os filhos egoístas, né? Eu lembro que quando, né, depois que o Lucas nasceu, a gente falava da questão de, se o Senhor mandar, a gente vai ter mais filhos, né? O Lucas pequenininho não entendia ainda, né? Hoje ele já entende e tal. E a Clara falava, mãe, né? Eu quero mais irmãos. Isso é muito interessante, porque a família ela não fica baseada ali no egoísmo, o que é meu, vai vir outro irmão e vai tirar isso de mim. Não tem isso, né? Não Porque mesmo. eles vão saber dividir, e isso é muito bonito, porque isso é a vivência do evangelho. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou falar para eles, né? Que eles têm que dividir com o amiguinho, que eles têm que dividir com os primos, com os parentes, essas coisas. Enfim, tanto salgadinho, enfim, as coisas que eles têm, né? Brinquedos. Se na minha casa, por egoísmo, eu não quero ter mais filhos, né? Claro que, como eu falei, né? Se existe a miséria, estou vivendo a miséria, se realmente vir esse filho, se vier mais o filho, se ele for ficar na miséria, se for viver na miséria, essa é uma razão justa para se viver o método natural, para se passar a gravidez. O que eu quero deixar claro aqui é que muita gente vive o método natural para o seu egoísmo. Quantas pessoas chegaram para mim falando, porque eu quero viajar, porque eu quero ter meu carro, porque eu não tenho a minha casa, nem quem mora de aluguel, isso não é motivo. Porque eu não quero depender do meu esposo. Porque eu não quero depender do meu esposo, né? Que nem eu que sou do lar, sou dona de casa, né? Mas eu depender do meu esposo, se eu tiver mais um filho, eu não vou conseguir trabalhar. E aí ficar dependendo do dinheiro dele, sendo que o dinheiro é dos dois, né? O Wellington trabalha fora, né? E eu trabalho aqui dentro de casa, eu trabalho com os nossos filhos, na educação deles, né? Fazendo as coisas aqui para a nossa casa, para o nosso bem-estar, e ele trabalha fora, ele é o provedor da casa, ele traz aquilo, o alimento para casa, mas o dinheiro não é dele, o dinheiro é nosso, né? E assim que deve ser. Só que hoje em dia, pela mentalidade das pessoas, o Wellington passava um pouco da nossa live passada, e eu falava também disso, que muitas mulheres têm medo de ser do lar, têm medo de ter mais filhos, justamente por isso, por depender do esposo, por falar, eu não vou depender dele, porque eu tenho que ficar pedindo as coisas para ele, mas não existe pedir, gente. Né? E sereis uma só carne, não tem como eu falar para ele ficar mendigando as coisas, né? Eu não sei, assim, eu acho estranho até quando fala disso, porque não é uma realidade que nós vivemos, né? Mas embora, porque eu já, meu Deus do céu, 7 minutos. Mas enfim, a gente entra de novo no Instagram, Facebook continua. Certo? Então, assim, por que, e aí, por que a igreja contra os métodos contraceptivos? Porque eles não são abertos à vida, né? Primeiro, eles podem causar aborto e eles fazem mal para a mulher, né? Existem substâncias, no DIU, por exemplo, existem substâncias tóxicas que destroem as células leucócitas da mulher, né? Células de defesa, e são prejudiciais ao bebê. Então, elas são abortistas. Isso. E se elas são abortistas, elas causam o quê? O assassinato dessa vida, né? Da vida intrauterina. Então, é um homicídio. Né? Por mais que seja um aborto oculto, a gente não pode se deixar enganar. A gente não pode querer ser enganado. Então, o cristão, de fato, o cristão católico, ele não apoia tais práticas, né? De pílulas anticoncepcionais, anticoncepcional, né? Anticoncepção, anti-vida, né? E o nosso Deus é um Deus da vida, né? A beleza dele é tão grande que dentro da Sagrada Escritura, quando a gente vê, né, que é um esposo que se aproxima da sua esposa, a palavra ela fala que, digamos, né, Abraão conheceu Sara, sua esposa, ele conheceu, né? Sempre nessa beleza, tá? Então o cristão ele não pode utilizar aí dessas práticas que vão contra, né, o mistério da encarnação. Pronto. Eu acho que ficou bem claro. Vou falar uma coisa muito importante, muito séria aqui, que eu lembrei, né?
Ah, mas eu fui me confessar, isso eu estou dizendo principalmente para os casados, tá? Solteiro não entra muito nisso. Mas, eu sou casado e conversei com o sacerdote, e o sacerdote me orientou que eu podia usar. Ninguém, nem o Papa, pode falar que você vai usar ou não. É doutrina. Não, Mater, magistra. Mãe e mestra. É não a tem igreja. como, não tem como. Né? É você querendo tirar a sua responsabilidade, porque a gente tem essa mania. O ser humano tem essa mania de querer tirar a responsabilidade de si. Ah, mas o padre, uma vez o padre falou para nós, falou assim, impressionante como as pessoas vêm querendo de mim uma palavra para usar e falar, tá vendo? O senhor me autorizou a usar método contraceptivo. Ele falou, eu preciso escolher bem as palavras quando eu vou, né, atender um casal e que vem falar sobre isso. Eu preciso escolher as palavras, porque dependendo do modo que eu falo, a pessoa pode interpretar que eu autorizei. Ninguém pode autorizar. Isso aqui é doutrina da igreja. Doutrina da igreja ninguém muda, não tem como mudar o que tá aqui. Certo? Eu quero indicar esse livro aqui, O Amor que Dá a Vida. A Clara já leu esse livro aqui, já leu um pouco desse livro e me contou um pouco do testemunho da Kimberly Han, que era uma protestante, e justamente ela não entendia por que os católicos não aceitavam os métodos contraceptivos. Mas ele é muito bom e fala justamente sobre a questão da abertura à vida, né? Um testemunho de vida também, certo? Então, assim, os métodos contraceptivos de qualquer método contraceptivo. Ele não é aceito pela igreja por quê? Não é porque a igreja não aceita e acabou. Não, porque ele é abortivo. A mulher, ela sangra e ela sangra não é menstruação, ela sangra pode ser qualquer outro tipo de sangramento ou aborto. Certo? Por quê? Porque o método contraceptivo, ele não inibe a ovulação acontece. Se a ovulação acontece e você está no período fértil, você não se conhece, porque você não usa o método natural, então você tem relação sexual, está no seu período de ovulação, e ali houve a fecundação, é uma vida, e as substâncias dos métodos contraceptivos fazem com que você aborte. Você vai sangrar, você não vai saber que você está abortando. Então, por isso que se chama abortos ocultos. Padre Paulo Ricardo tem vídeos, né? Vídeo e texto maravilhoso falando sobre isso. Certo? Então, que a gente possa escolher os métodos naturais, e aí o Wellington estava falando, e eu já entro também falando disso, o Wellington perguntou a respeito da infertilidade. A gente também entende, a gente já falou aqui, que filho é um dom. É um dom. Dom é algo que vem de Deus, certo? Não é algo que... Para alguns, Deus concede tal dom. Para outros, Deus concede um outro tipo de dom. Eu sei que é difícil falar disso, entender disso, principalmente porque, assim, eu sou mãe, né? Deus me dá a graça de engravidar pela terceira vez, mas nem todo mundo tem essa graça de engravidar, né? De um método, né? Eu falei do método Billings e tem um Creighton Model System, que ele é parecido com o método Billings, mas ele tem um diferencial. Por quê? O método Billings foi desenvolvido por um médico neurologista que, a pedido de um frei, o frei precisava de ajuda ali para orientar suas fiéis e pediu ajuda do Dr. John Billings, que era neurologista na época, para ajudar a desenvolver um método que ajudasse as mulheres a espaçar quando elas tinham necessidade de espaçar a gravidez e engravidar quando elas precisavam engravidar. E aí, um outro médico, que eu não vou me arriscar a falar, porque eu não sei falar o nome dele em inglês, que foi o médico que desenvolveu o Creighton Model, ele era ginecologista. Por ser ginecologista, os métodos são parecidos, só que eles têm diferenciais. Principalmente porque o Creighton Model System, ele veio auxiliar uma tecnologia chamada naprotecnologia, que veio auxiliar casais inférteis, subinférteis. Então, casal que tenta engravidar, não consegue engravidar. Instagram, a gente vai voltar, vai cair. A gente sai, a gente volta. Quem tá aí, aguenta aí. A gente vai encerrar essa live e volta. Amor, já encerra. Pode encerrar. Não espera, não. Já volta, tá, já gente? volta, Instagram. Face continua. Pega um pouquinho. Eu não vou continuar sem eles para eu não ter que explicar, né? De novo. Compartilhar. Se você quiser colocar título. Avançar.
Avançar, então vai. Você coloca aqui. Nem lembro como eu coloquei ali, mas vou colocar aqui algum aqui. Aguenta aí, viu, gente? Já volto. A Érica tá aqui ainda? Tá aqui, né, Érica? Quem entrou aqui foi a Dani também. Hoje já é a segunda vez que a gente faz, né? Hã? É. Tô entendendo, não. Pronto. Nossa, hein? Quanta informação, meu Deus do céu. Essa mulher é uma graça de Deus na minha vida. Obrigada. Coisa linda. Oi, Dani, tudo bem? Ah, ele não tá querendo ir aí, meu Deus do céu. Tá querendo pensar aqui. Pera um pouquinho, tá, gente? Deixa o Instagram salvar o IGTV que a gente fez no outro. Hã? Link do Instagram. Ela quer o Manda o link do Instagram, mando sim. Amor, a gente tá lá. Já entrou lá? Peraí. Aqui, né? Não, lá em cima. Aonde? Que vida. Não, volta. Esse meu marido. Aí. Isso, liga aí. Muito bem. Meu marido com Instagram. Eu mando o link pra você, tá bom? É que agora não consigo mandar, Erika, mas eu mando pra você. Vamos lá, peraí. Deixa eu só ver se o pessoal do Insta volta. Peraí, então. Consegue mandar? O link ela quer, né? É. Dai chegou, Thiago chegou. A Dai e o Thiago já vai chegando com um coraçãozinho. Ai, que bonitinho. Vou fazer o seguinte. Ixi, Maria. Será que é esse botão? Pronto. Vamos lá. Deixa eu continuar raciocínio. Vamos lá. A gente vai mandar o link então pra Erika daqui a pouco. Já mando pra você, Erika. Vamos lá. Então, esse Quaton Model System veio auxiliar, então, né? Nem veio, né? Auxiliar. A Napro, veio junto, né? com a Napro. Então, existem alguns médicos aqui no Brasil que ajudam nessa tecnologia. O Quaton, junto com a instrutora, né? Quem, no caso, não consegue engravidar, procura uma instrutora. E aí, procura uma instrutora. Já tô perdendo o fio da meada. Acho que é a gravidez, sei lá o que é. Vamos lá. Procura uma instrutora e aprende a viver o Quaton para poder aplicar essa tecnologia. Então, o médico vai fazer exames, né? Isso vem em auxílio também para ajudar, principalmente os casais os casais cristãos que estavam indo atrás da questão da inseminação artificial. Porque a inseminação artificial ela é condenada pela igreja. Por quê? E eu vou ler um pouquinho aqui, ó. Tá marcado? Quer que eu ache? Não, tá marcado. Mas estava aqui. Peraí. Não esse aqui não? Não. Ah, não é. Tá por aqui. Verdadeiro. Ai, peraí. Show? As técnicas. Aham. Isso aí, essa aí mesmo. 22.376. 2.376 e 77. As técnicas que provocam uma dissociação do parentesco pela intervenção de uma pessoa estranha ao casal, doação de esperma ou de óvulo, empréstimo de útero, são gravemente desonestas. Essas técnicas, inseminação e fecundação artificial, lesam o direito da criança de nascer de um pai ou de uma mãe conhecidos dela e ligados. Elas traem o direito exclusivo de se tornar pai e mãe, somente um por meio do outro. Praticadas entre o casal, essas técnicas, inseminação e fecundação artificiais,
são talvez menos claras. Está falando assim, da questão da inseminação artificial eu sempre me confundo, peraí. Heterólogas ou homólogas, ou seja, homólogas, ou seja, o casal que junto, no caso, por exemplo, vamos supor, pega o esperma do Wellington, seria o homólogas, que ou seja, do casal, ou sempre falo. É isso mesmo. Heterólogas, quando pega esperma de outra pessoa, né? Então, mesmo que use, é o esperma do meu esposo que eu estou usando, mesmo assim, porque o filho tem o direito de nascer de uma relação sexual do pai e da mãe, né? Unindo ali. Lembra que a gente estava falando da questão do duplo fim do matrimônio, da relação sexual? União. Então, a criança ela tem direitos, né? E um dos direitos é de nascer de uma relação sexual, do amor. Ou seja, por que a gente fala que filho é um fruto do amor? Né? É um fruto, é uma consequência daquilo, do meu amor pelo meu esposo. Por isso que eu tenho os 3 filhos, é um fruto. Então, a igreja condena isso, até porque também deixa para a ciência manipular a vida, né? Que é algo muito, como fala, íntimo, né? Que é algo que só Deus pode nos conceder e nos dar. Certo? Então, aí vamos lá. Então, para um casal, então, Tati, mas eu tentei de tudo, né? Quantos casais nos procuram e falam, mas e já tentei de tudo, já fiz exame e já constatou que a gente é infértil, a gente não sabe por que a gente não engravida. Primeiro, assim, pessoas que têm me procurado. Tem muitos médicos que dependendo do médico que você procura, e hoje tem vários médicos no Instagram que atendem, né? No Instagram que eu falo de referência nessa questão de infertilidade para cristãos, né? Eu tenho o doutor Eduardo Norata no Rio, tenho o doutor Felipe Duarte no Rio, tem a doutora Melissa, né? Tem uma médica aqui, a doutora Natália, acho que é a Natália o nome dela aqui, que elas são médicas que realmente são a favor da vida. Então, se você for no médico que a função dele é indicar que faça a inseminação, ela vai pedir alguns exames ali e vai falar, olha, realmente você é infértil, você tem a possibilidade de você fazer uma inseminação. Né? Eu indiquei para uma pessoa que me procurou a questão dessa naprotecnologia e ela já já está em contato com a médica, já está vivendo o método do Coito Model System para justamente auxiliar. O que essa NAPRO vem fazer? O que essa tecnologia vem fazer? Ela vem ajudar a descobrir o motivo da sua infertilidade. A diferença da inseminação a inseminação é assim, você faz, você paga e você pode conseguir uma gravidez ou não. Detalhe, se você conseguir uma gravidez, quantos fetos, né, não são mortos, você consiga engravidar. Tem isso também. Fruto do egoísmo. Fruto do egoísmo, porque eu quero filho, porque eu quero. Diferente da NAPRO, a NAPRO não faz uma inseminação, a NAPRO descobre o porquê que você é infértil. Então, vários exames, né? Inclusive, uma coisa muito fantástica que a menina me contou, a questão do espermograma. Porque o espermograma, hoje em dia, né? Se você for em qualquer clínica, ela é feita a partir do quê? De uma masturbação. Eles fazem de uma maneira totalmente diferente. Né? Pelo contrário, se for feito por masturbação, eles não querem. Olha só que isso é fantástico. Eu achei assim, ela foi partilhando as coisas comigo, fantástico. Ou seja, essa tecnologia, o casal, então, que é subinfértil por quê? Porque não sabe por que é fértil, porque é infértil e vai descobrir. E aí, esse casal vai descobrir o porquê que é infértil, vai engravidar, né? Com a graça de Deus, vai engravidar e não vai precisar fazer mais tratamentos, diferente da inseminação, que você paga horrores de dinheiro e assim, é exorbitante a diferença de valores em questão de tratamento, tá? Fala uma coisa? Pode falar. Eu tenho que falar, tá engasgado aqui. Mater Magistra. O quê? Mãe e mestra. Eu tenho que falar isso.
porque a fé e a razão, elas caminham juntas. A igreja em si, ela não é inimiga da ciência, ela não é inimiga, né, desse avanço científico, mas pelo contrário, né, a igreja ela é mãe e mestra, ela auxilia, né, essas pessoas que você vai citando, Tati, esses doutores, essas doutoras, né, de certa forma eles têm a ligação, né, com a Santa Igreja, com a doutrina da Igreja. São médicos, né, católicos. Então, percebe, né? A Igreja não é, como alguns dizem, a megera, a Igreja não é, retrógrada, né? Não, pelo contrário, né? A Igreja, ela defende a vida, mais uma vez, pelo mistério da encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne. Então a igreja defende isso sim, porque é verdade. Então não vamos seguir pelo caminho supostamente falso, endeusando o dinheiro, porque vai se tornar fácil. Mas e as consequências para isso, né? O egoísmo, o assassinato de crianças, né? Então vamos pelo caminho correto, vamos pelo caminho certo, que vai frutificar, né? Que a árvore vai ser fecunda, né? Essa videira vai ser fecunda, né? Vai gerar filhos, os talentos vai se frutificar 100 por 1. Né? Então, olha que beleza da igreja, né? Por isso, a igreja a sua igreja, por isso tudo passa, mas a igreja ela fica, ela permanece porque ela é a esposa de Cristo, ela é o corpo místico de Cristo, né? Tá percebendo a beleza disso, né? Realmente eu fico assim encantado, admirado, boquiaberto, né? Com o coração cada vez mais abrasado de amor pela Santa Igreja, né? E é justamente por isso, por esses cuidados que a igreja se torna mãe, porque ela está cuidando da sua vida, tanto da sua vida divina na graça, como também na questão do corpo, né, que é templo do Espírito Santo de Deus. Desculpa, amor, mas eu tinha que falar isso. Eu tinha que falar essas coisas. Tudo bem. O que é importante dizer é que, assim, quando a gente quer, a gente faz a diferença, né? Porque esses médicos que eu disse para você, todos eles fizeram, né? Óbvio que fizeram medicina, né? E todos eles se debateram né, os mesmos pensamentos. Qual foi? Os pensamentos de contracepção. Mas eles, como católicos, se incomodaram. Não posso. Não negaram a sua fé. Como que eu vou indicar para uma paciente minha anticoncepcional? Como que eu vou colocar DIU na minha paciente? O Dr. Felipe falava. Quantas pacientes procuram ele? Hoje em dia não... deve ser raro agora, né? Mas assim, às vezes aparece uma ou outra no Instagram, pergunta para ele, e ele fala: você não me conhece ainda, né? Porque eu não coloco DIU, eu não indico método contraceptivo, né? Então assim, eles lutaram, né, para ter o reconhecimento hoje, inclusive dos próprios colegas deles, né, que fazem um trabalho contrário, que colocam DIU, que indicam anticoncepcionais, mas eles não negaram. Isso eu achei fantástico, porque a profissão que você fala assim, mas não tem nada a ver, é uma profissão. Não interessa, não foi dessa forma, né? Mas aí é que... Desculpa, amor, desculpa te cortar de novo, tá? Desculpa mesmo. Mas assim, quando nós educamos os nossos filhos na lei de Cristo e na lei da igreja, é claro, é óbvio que nós vamos ter profissionais aí, médicos, né, doutores, cristãos, né, compromissados com a vida, né, que excluem totalmente a questão da cultura da morte, as agendas aí, A, B ou C, né, da questão da cultura da morte. Nós vamos ter aí profissionais, advogados, né, porque assim, também é papel dos pais na educação dos filhos direcionar a eles tanto a vocação profissional como também a vocação de um estado de vida, como a gente falou naquela outra live já, a gente falou sobre isso, né? Então eu fico admirado que você vai falando essas coisas e vai surgindo aqui, né, essa questão de profissionais compromissados com o evangelho, que não negam a sua fé, porque o Deus dele não é ele mesmo e o Deus dele não é o dinheiro. Mas pelo contrário, eles estão ali como São Policarpo, dispostos a dar a vida pelo nome de Jesus. Isso é importante, né? Isso é importante dentro da sua profissão, eu não sei qual que é, mas você está disposto a dar a vida pelo nome de Jesus.
Não negar que você é cristão, católico, apostólico, romano. Não negar que você tem devoção pela Santíssima Virgem, ao glorioso São José. Não negar as verdades da fé católica. Por isso tem que se conhecer a Santa Igreja. Por isso é importante, né, conhecer. Ninguém ama aquilo que não conhece. Até... acredito eu que Daniel Hopes também fala sobre isso, um historiador, que fala que não existem pessoas, né, que odeiam a Igreja Católica. Existem pessoas que odeiam o que elas acham que é a Igreja Católica, mas quando de fato conhecem a igreja, se apaixonam por ela, né? Assim como foi, você falou da Kimberly Hahn, então eu vou falar do Scott Hahn, que era um protestante renovado, anticatólico, que se tornou cristão católico, participando, né? Então é importante a gente falar dessas coisas para que realmente o nosso coração se abrase. Desculpa, amor, vou tentar não te incomodar mais. Não, pode falar. Tipo, pode atrapalhar, brincadeira. Mas assim, quando eu conheci essa tecnologia, eu falei, meu, que maravilha, Senhor, que bênção, né? E rezar por esses profissionais, né? Porque assim, primeiro, pelas instrutoras desse método, porque o Creighton Model System, ele precisa estar junto com a NAPRO, né? E não tem muitos instrutores desse método aqui. Por quê? Porque ela é um método que você aprende fora, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos e abriu agora para o México também. Então, precisa de dinheiro para instrutor. Tem que saber falar inglês. Não é sempre, mas pelo menos acho que no ano que você se forma, uma coisa assim. Inclusive, os médicos também precisam ter uma noção disso, fazer esse curso também. Mas a instrutora também precisa, né? Ela paga para ir lá, passaporte, tanto para o México quanto para os Estados Unidos. Fazem 2 provas, então acho que 2 vezes presenciais eles vão lá, né? E para depois começar a auxiliar. Então, assim, é algo que a gente precisa rezar para que brotem mais, né, instrutores, né? E médicos também, porque tem vários médicos querendo, né? Mas também existe a questão do custo que é um pouco alto na questão dos médicos, porque, né, essa tecnologia para aprender qualquer um, não é qualquer um que faz, mas é bom para nós rezarmos para que seja cada vez mais difundido isso. E falar para as pessoas, para os nossos amigos cristãos, né, os nossos irmãos, que há uma possibilidade. E se mesmo assim, mas mesmo com essa NAPRO a gente não conseguiu engravidar, né? Primeiro, aquilo que a gente está falando da questão de o filho ser um dom. Filho é um dom. Então, é claro que é difícil pegar e falar para alguém, olha, você, né, não pode ter filhos. Dói demais, né? Eu conversei já com 2 pessoas nesse sentido da pessoa vir e falar, não posso ter filhos, né? Mas o Catecismo da Igreja diz que para você se unir à cruz de Cristo, né? E existe a adoção e existe a sua entrega também, é você viver essa cruz mesmo, de Senhor, eu quero muito, né? A Rosana Guaraci compartilhava com a gente, eu falo isso abertamente porque eles já falaram em pregação, né? O quanto a Rosana falou, Tati, eu fui curada porque eu queria muito engravidar e eu não posso engravidar, né? Pelo problema de saúde dela que ela tem. Então, não é condenar o Senhor, não é ter raiva de Deus, né? Mas é viver. Não, eu não posso ter filhos, então se eu quero adotar, né, a igreja me dá essa possibilidade, graças a Deus isso é caridade, eu poder adotar, ou mesmo viver o meu estado de vida como, né, dentro do matrimônio, servindo ao Senhor, né, da maneira com que o Senhor me colocar, tá bom? Amém. E aí a gente vai falar, porque a gente já falou da questão das ofensas à dignidade do matrimônio, a gente falou um pouquinho da questão da fidelidade, ou seja, né, que contra isso é a questão do adultério, né, que na realidade não tem muito o que falar, né, evitar as ocasiões, evitar com que entre coisas dentro do seu matrimônio, porque existe a questão da fidelidade, primeiro para com Deus, a gente já falou isso, né, para depois para com meu esposo. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do divórcio. O catecismo também diz e a gente
encerra falando dessa questão do divórcio, né? Qual parte que é? A separação dos esposos com a manutenção do vínculo matrimonial pode ser legítima em certos casos previstos pelo direito canônico. Então, vamos supor, né? Eu vou falar um pouquinho aí também, se você quiser. Vou falar um parágrafo muito importante que tem aqui também. O divórcio é uma ofensa grave à lei natural. Pretende romper o contrato livremente concedido pelos esposos de viver um com o outro até a morte. O divórcio lesa a aliança de salvação da qual o matrimônio sacramental é o sinal. O fato de contrair nova união, mesmo que reconhecida pela lei civil, aumenta a gravidade da ruptura. O cônjuge recasado, público e permanente. Se o marido, depois de se separar de sua mulher, se aproximar de outra mulher, se torna adúltero, porque faz essa mulher cometer adultério. E a mulher que habita com ele é adúltera, porque atraiu a si o marido de outra. Ah, mas hoje existem os casais de segunda união. Sim, existem. Mas não deixam de viver um adultério por estar vivendo isso. Mas... É algo delicado de se falar. Pode falar. Não, termina. É algo delicado de se falar, mas a gente não pode esquecer que assim... A gente não pode negar. Tem que ser dito. O fato é esse. Quando nós vemos lá os doutores da lei, né, os escribas e tal, conversando com Jesus no Evangelho, e eles falam assim, se mandasse uma carta de divórcio, né? E Jesus fala, mas no princípio não foi assim. Ele diz assim, foi por conta da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu essa carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Então Jesus logo apela, quando a gente pega ali a teologia do corpo, né, de São João Paulo II, ele vai explicando cada vez muito mais claro, é muito rico esse livro, Teologia do Corpo, de São João Paulo II. Então ele vai explicando com clareza, né? Quando Jesus fala no princípio, ele volta, né? Ele cita de fato o princípio, né? Ele cita a criação, ele vai lá nas entranhas, nas raízes, né? Realmente na trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, para explicar que foi pela dureza do coração deles que Moisés permitiu, né? Mas o Senhor não permitiu isso. Né? Então, trazendo até a luz desse texto para a nossa realidade, quando fala assim, mas a igreja permite, né, a questão dos casais de segunda união, né? Nós temos a resposta no Evangelho. Cristo diz, mas no princípio não foi assim. Né? No princípio não foi assim. Né? Que sereis uma só carne. Né? Não separe o homem o que Deus uniu. E isso live específica para falar só sobre essa questão da segunda união, da questão da nulidade, né, que existe dentro do Código de Direito Canônico, né, explicar realmente o que é a nulidade, é quando de fato não existiu aquele matrimônio, né, não existiu. Não é que está anulando, não. A nulidade é que ele não existiu por algum fato, por alguma ofensa, ou nem ofensa, mas por alguma ausência daqueles 3 sims, né? Por ausência de um dos 3 sims, o casamento ele é declarado nulo, ou seja, ele não existe. Na questão da segunda união, sim, é um casamento que existiu, mas tanto o cônjuge, né, o homem ou a mulher, está num pecado. Aquele que vive a segunda união, ele está numa condição de adultério, de pecado, vamos colocar dessa forma, não vou dizer perpétua, mas constante. Constante. Então, é por isso que ele não pode comungar do corpo de Cristo, né? Porque quando um homem e uma mulher, digamos assim, eu e a Tati, por algum motivo, uma razão grave mesmo, assim, de risco de eu estar agredindo a Tatiana, né? Risco de vida para ela, a igreja permite a separação de corpos. De novo, talvez para que eu entre num estado de conversão, que eu me converta, para que ela se converta, para preservar a vida dela, ou a vida dos filhos, ou a minha, porque acontece também da mulher ser uma louca e querer matar o homem também. Também acontece isso, né? Pode acontecer.
dá uma... Quando há risco de vida para os dois, né? Olha como essa questão de defesa da vida não é só questão de nascituro, do aborto, não é só questão do aborto, mas eutanásia, é tudo, a questão da é a questão de preservação da vida mesmo, né? E se isso acontece de separação de corpos, né? Se eu não me relaciono, vamos supor, né? Se a gente tivesse separado, ele também com ninguém, não tem problema, a gente pode comungar. Sim. Né? Lembrando que sempre é acompanhado por um sacerdote, porque por que se separou? Né? Lembrando que a separação é por um tempo, para que haja conversão, para que se converse de novo, para que se une novamente. A gente pode até usar também, segundo a Sagrada Escritura, aquela mesma passagem, né, de Coríntios 7:5, né? Não se recuse o homem e a mulher uma ou outra, não seja como um acordo por algum tempo, né? Então, se há um risco de vida, a gente pode usar também essa passagem, né, nesse sentido, de que haja essa separação, mas para se unir, né, de novo em oração, né? Para quê? Para realmente, né? Vamos constituir, né? Tem uma live do padre doutor e professor também, né, José Eduardo, né, sobre o matrimônio. A gente postou no Facebook, Tati Welbeth Seda, tá aí, né, para você, né, assista, né, é uma pregação fantástica que ele faz nessa live sobre a questão do matrimônio, tá, da riqueza do matrimônio. Mas voltando no estado de segunda união, então é um estado constante. Não se ofendam com isso, mas é um estado constante que a pessoa está vivendo de adultério, né? Então, por isso tem serviços na igreja que ela não pode exercer, né? Um deles é a questão, não pode, tanto a questão tanto a questão eu digo na questão dos sacramentos, da Sagrada Eucaristia, ela não pode comungar, ela não deve comungar, e também a questão da confissão, porque é um estado constante, né? Então ela pode pedir aconselhamentos ao sacerdote, né? E o sacerdote com piedade, claro, vai aconselhá-la, não está excluindo ela da igreja, né? Mas sempre vai acolher ela, né? A igreja, mater magistra, repito, mãe e mestra, né? Ela é mãe e mestra da verdade. Ela acolhe o ser humano. Ela não pode acolher o pecado, mas o homem, o ser humano, ela acolhe. Assim também cai a questão do homossexual, né? Ela não acolhe a questão do pecado, né? Se a pessoa, né, o homem ou a mulher, ela está vivendo ali um estado, ela está praticando o homossexualismo, a igreja sim, ela exorta a verdade, né? Ela acolhe o pecador, mas não o seu pecado. Então ela exorta para a verdade, né? Inclusive, né, a pastoral da segunda união. Então, por que existe o pastoral da segunda união? Justamente para trazer esses casais, até porque tem muitos casais que vivem em segunda união e que o casamento que eles viveram, né, enfim, o casamento que eles viveram mesmo, de verdade, é considerado nulo. De verdade que eu digo assim, o casamento que eles tiveram com a primeira pessoa, né, relacionamento à primeira pessoa, né, que eles casaram na igreja, é considerado nulo. Então a igreja traz esses casais a fim de não excluí-los e levar eles até o tribunal eclesiástico para conferir se realmente houve matrimônio com a primeira pessoa ou não. Porque se houve matrimônio, então a pessoa vai saber, realmente né, claro, é livre, né? A igreja não vai obrigar ninguém, óbvio, né? Se houve sacramento, foi comprovado, vai para o tribunal eclesiástico que houve o sacramento ali, então realmente ela vive em adultério. E aí a escolha dela de permanecer, né, com outra pessoa em adultério ou não. Eu perguntaria o seguinte: vale a pena arriscar por um gozo terreno, né? Arriscar perder o gozo da eternidade, da vida eterna, né? Para se viver um gozo terreno? Então, há de se questionar sobre isso, né? Outra coisa também é quando, né, aí como até o tribunal eclesiástico falar se realmente houve sacramento ou não, ser constatado se houve ou não, eu não posso me relacionar. Então, assim, entra outra coisa que eu falei, a mesma questão do sacerdote. Ah, mas o sacerdote me permitiu comungar. O sacerdote não tem autorização, sacerdote, bispo, nem o papa, para autorizar ninguém em segunda união a comungar.
Se o doutrina da padre igreja. orientou, responsabilidade dele. Ele não está falando em nome da igreja. Muito importante dizer isso. Não estou condenando nenhum padre. Se você conhece algum padre que Padre apoia... Paulo tá até online no Insta. Isso, o padre ele não pode fazer isso. Aí ele fala, o padre faz, então rezemos por ele, né? A gente também não vai ficar falando, padre, você não pode, não vamos causar escândalo também. Isso a gente está trazendo esclarecimentos para você. O padre, bispo, nem o Papa tem autorização para permitir que um casal de segunda união comungue, né? Não pode. Ah, mas o padre permitiu. Então, é o padre e com o casal, né? O casal também. É a mesma coisa da questão dos métodos contraceptivos. O casal tira a sua responsabilidade e coloca a responsabilidade no ombro do sacerdote. Testemunho lindo que eu já vi. Meu celular está com 15%, misericórdia. Há um testemunho muito lindo que eu vi na Canção Nova de um casal que estava em segunda união e foi até a Canção Nova, eu não sei como que eles chegaram até o Monsenhor Jonas, e o Monsenhor Jonas falou para eles, vocês têm duas opções, ou vocês vivem pela misericórdia de Deus nessa segunda união, porque é a misericórdia de Deus, né? Vai falar que a igreja condena? Sim, porque é um outro casamento, né? Mas vocês vão viver a misericórdia de Deus, aí é com Deus, né? Ou vocês viveram 10 anos esperando sair a nulidade, né? A nulidade saiu, depois eles puderam casar. E eles colheram os frutos desses 10 anos, que foram o filho que eles tiveram, né, dessa união deles, dentro ainda da segunda união, mas depois que eles decidiram viver a castidade, eles colheram o fruto. Qual fruto foi? O próprio filho, entender o que era a castidade e viver a castidade dentro do namoro. E eles também colheram frutos no matrimônio deles, quando foi constatado a nulidade do primeiro matrimônio, né? Do primeiro casamento, no caso. Né? Então, assim, falou, vale a pena você perder a sua alma para você ter um gozo terreno? Até eu queria complementar justamente isso, Tati. Na própria questão da Eucaristia, né? É o Senhor. Vale a pena trocar, né? O Senhor, né? Que se doou, que se entregou por você, exatamente assim, doou até a última gota do seu preciosíssimo sangue, né? Preciosíssimo sangue, como estamos vivendo a devoção desse mês, por simplesmente assim um amor egoísta para me satisfazer, e também para você que tem tendências homossexuais, né? A tendência em si não é o pecado é você se entregar à prática, né? A pena por um gozo, por uma satisfação, mas eu preciso ser feliz. Em nome de qual felicidade você está falando, né? Em nome de qual felicidade você quer? Não pensa no céu, não pensa na fidelidade vida? Com o Senhor. Verdade. Né? Não pensa na felicidade com o Senhor. Você pensa na felicidade aqui. Tá preso às coisas terrenas. Tá vendo como que as coisas? A gente tá muito preso no que vive aqui. A gente não tá pensando no céu. Amém, mas o complemento era justamente esse, né? E eu acho que não tem mais nada para falar sobre esse sexto mandamento, senão agradecer vocês, pedir a oração de vocês, estejam orando por nós também, né? Rosário neles, né? Rosário, 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 é a segunda maior oração da Santa Igreja. Nós pedimos que nos coloque a nossa família, coloque o nosso lar. Tem casais, tem pessoas que a gente acompanha, né, que buscam aí, de certa forma, uma orientação, né, e nós buscamos na Santa Igreja para passar para essas pessoas também. Então a gente pede, né, que vocês estejam aí divulgando essas lives também. Quem não assistiu a live anterior, né, que assista, que divulgue. Né? A gente percebeu que tem algumas lives que a gente faz no período da manhã e elas são menos divulgadas, menos visualizadas do que as que a gente faz à noite, né? Então, assim, se o conteúdo em si, né, é do Espírito, tem inflamado a tua alma, de fato aí tem auxiliado, né, dado frutos na sua vida, então divulga, ajuda a gente a evangelizar também, né? Com a graça de Deus, a gente até entrou aí numa... algumas pessoas chamam assim, né, numa vibe de falar que nós não cobramos para pregar. De fato nós não cobramos mesmo, porque nós sabemos que o evangelho é dado, né? De graça nós recebemos,
a igreja, a Santa Igreja, até hoje ela tem tanta paciência conosco, nos evangeliza, nos ensina o evangelho, a doutrina, e nós, da mesma forma, queremos ser instrumento para a sua vida, né, e para a vida de tantas outras famílias e casais, tá bom? Então esse é o nosso boa noite, é o nosso valei-nos o glorioso São José, né, e salve a Rainha Santíssima, a Mãe de Deus, pedindo a bênção, né? A Dai colocou o que aqui? Muito obrigada por tantos assuntos riquíssimos para a nossa vida matrimonial. Que Deus continue abençoando imensamente a vida de vocês. Amém. Muito Amém. obrigado. A todos vocês que participaram no Facebook, vocês também, no Instagram. Todo mundo que estava presente. Padre Paulo, obrigada pela sua bênção também. Sempre ele aparece aqui, dá a bênção pra gente e sai da live, né? Mas tá bom. Pelo menos ele passa aqui para dar a bênção pra gente. Cristiano, continua evangelizando, irmão. Deus abençoe você, né? Estamos juntos, tá bom? Rosário neles. É isso, amor? É isso, amor. Então é isso, né? Tatuel Bethesda na Casa da Misericórdia. Mais uma vez pra vocês. Beijo. Até o 7º mandamento, tá bom? Amém. Olha o Thiago. Pelos favor, essa live maravilhosa. Que Deus abençoe. Rosário neles. Rosário neles. Deus abençoe. Tchau, tchau, pessoal.